Vamos a ela, Bárbara então já está aqui. Vamos lá, Bárbara, te atualizei. Uma salva de palmas para a nossa querida Bárbara. E a gente já tem um assunto pendente, que é a pauta do fuzil. Liberação das drogas, acredito eu. Liberação da Maconhex. Da Maconhex, 60 gramas. Com certeza você tem a sua opinião. Seja bem-vinda. Pelo que eu entendi, a liberação é do porte, não da venda. Do porte. Isso. Você pode andar. Boa tarde, meninos. Tudo bem com vocês? Satisfação estar aqui de novo. Então, eu tenho coisas a dizer, porque eu tenho coisas a perguntar, porque sou uma pessoa muito curiosa, né? Na verdade, é a descriminalização da maconha que está sendo discutida. Sim, certo. Mas a pergunta é o seguinte: tudo bem, você vai descriminalizar a maconha. De quem as pessoas vão comprar? Quem vai ser fortalecido nessa decisão? Que não é pouca coisa. A gente está falando, igual o fuzil estava mostrando aí, 60 gramas. Então, como é que vai fazer? É de 25 a 60 gramas. O policial agora vai ter que andar com uma balança para poder pesar, para ver o que ultrapassou, o que não ultrapassou. E o mais importante... Não é o mais importante, a descriminalização em si, por pessoas que não têm a qualificação pública e a autorização da população para decidir sobre esse assunto, é algo extremamente grave. Sim. Mas a liberação em si é muito controvérsia. A questão é, quem está fazendo isso é uma entidade que não tem competência para tal. Exato. E foi muito estranho, porque ontem... todas as mídias noticiando, né? Descriminalização, o STF está julgando. O STF não está julgando. O STF está legislando. Ele está decidindo sobre uma lei. Só que a Constituição diz que ele não pode fazer isso. Mas está, e estava todo mundo calado. Até que, essa semana, o que mais está acontecendo comigo é eu ficar surpresa. Porque tivemos Omar Aziz se manifestando na CPMI na terça-feira, que na hora que ele começou a falar, eu fiquei, oi? Eu tô ouvindo certo? Cara, o que está acontecendo? Pachecão. Ontem foi a vez do Pacheco. E o que ele disse? Eu achei menino afrontoso do Pacheco. Ele falou o seguinte: foro de definição da descriminalização é do Congresso e que essa atitude do STF é uma invasão de competências. Eita! Maravilhoso, achei maravilhosa a fala dele. É bunda mole, ele é bunda mole. Esses caras, eles falam sim. Falam na bunda. Vou falar pra você, esse Congresso é só bunda mole. Por isso que tem qualquer coisa que entra nessa discussão de armas, de droga e de aborto e não sei o quê, a gente não tem uma legislação. Por quê? Porque eles só querem voto. Falam, não vou mexer nisso aqui. Aí vai lá os velhinhos do Supremo, tem que fazer o trabalho dos caras, eles vão lá, fazem o coisa e são bunda mole. Porque mexeu ali, eles têm um arquivo ali, é só puxar a capivara. Exatamente. Capivara filó. Bunda mole. Isso são pontos maravilhosos. Eu queria falar isso, ainda bem que você falou bunda mole, achei mais adequado do que eu ia usar. Porque tudo é culpa da inércia do Pacheco durante anos. Eu tô surpresa que ele está surpreso, porque ele passou pano para isso durante muito tempo. Exatamente. Aí agora ele tá, meu Deus, olha o que eles estão fazendo. Não é de hoje, colega. Agora, eu tô querendo entender o porquê só agora o senhor está surpreso. É isso que eu ia te perguntar. Você tem alguma pista por quê? Teoria conspiratória vale, Morgado? Vale tudo por enquanto. Num mundo que a gente não tem certeza de nada, vale teorias. Então, a minha teoria, eu acho que a gente já até conversou sobre isso aqui no Pânico. O Pacheco não vai ser indicado para o STF. O Pacheco, ele é um senador de primeiro mandato. Depois da sua atuação, ele não será reeleito. Eu já falei, eu votei no Pacheco. Então, assim, o meu voto ele não vai ter de novo, isso é com certeza. Então, como várias pessoas pensam igual. Inclusive, ele foi muito vaiado. Das poucas vezes que ele aparece em público em Minas Gerais, ele é vaiado, como nas eleições. Temos vídeos maravilhosos sobre esse momento. Então, eu acho que ele se tocou que ele não vai ser indicado para a Suprema Corte e que ele queimou o filme com seu próprio eleitorado. Então, ele tem que realinhar
tá? Sim. A rota. Ele precisa dar um jeito nisso aí, porque senão ele vai ser o senador de monomandato, que para ele seria muito constrangedor, né? Já que ele tem um ego grande como sua própria pessoa. Então, eu fiquei bastante surpresa com essa manifestação dele, mas já sabendo que ali não é tipo, oh meu Deus, resolvemos fazer valer a Constituição. Porque isso que o Emílio falou é muito sério. O Congresso Federal está nas mãos do STF. E é interessante pensar nesse ponto, porque nós temos o foro privilegiado para proteger os parlamentares de qualquer tipo de abuso jurídico. Só que, no momento, o foro privilegiado mantém os nossos parlamentares reféns. Eles são reféns da Suprema Corte. Qualquer coisa que eles façam que desagrade a Suprema Corte, seja para votar pautas da nossa Suprema Corte, o que por si só é um absurdo, tem as capivaras a serem puxadas. Então, mas Bárbara, eles são outro poder. Eles têm também o poder. Só que a decisão judicial a gente tem que cumprir, porque é a última. Então, a decisão judicial, a gente tem que ter. Pô, chegou uma decisão judicial aqui, olha, tem isso. Eu posso até discutir com você, mas eu tenho que cumprir. Porque a nossa última instância é a justiça. Jurídica. Né? Mas é a justiça. Emílio, então a gente. Qual é a revisora? Sim, quem revisa, quem segura? O STF. É o Senado. Então, pronto. Mas é um Senado de bunda mole. Por que é um Senado de bunda mole? Porque eles têm medo, porque eles têm a... Só fazer um break? Só fazer um break? Rabo preso. Então eu vou fazer um break rapidinho para você. A gente volta já com um papo muito bom sobre todos os assuntos. Todos os assuntos. Temos vários assuntos hoje, vou falando aqui enquanto vocês deixarem. Vários assuntos. Então eu vou fazer o break pro Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Mas a gente continua aqui no YouTube e também na TV. Em todas as plataformas. Perdão, para não sair desse tema do Pachecão, Bárbara, você acha que estão deixando a gente sonhar? O Pachecão tá deixando a gente sonhar com coisinhas que ele tá engavetado, que tá preso na garganta da turma e a gente queria ver isso em pauta? Ele não tem outra opção, Morgado. Ele não tem outra opção, porque assim, eu sou de Minas. O Pacheco, o eleitorado dele é um eleitorado conservador. E assim, em 2000 ele não vai pro STF, a não ser que ele tire um ministro de lá. Aí vai ter uma outra vaga aberta. E aí a gente pode pensar que Pacheco se manifestou contra Barroso já pensando assim, ok, o papai Lula não vai me mandar nessa próxima vaga, mas se eu abrir outra pode ser que eu vá. Não sei. Mas o que eu sei é que ele está realinhando a sua rota, porque deu ruim. Hoje o que ele é Pacheco ou inerte. O cara que passou pano, o cara que deixou tudo acontecer e agora está tipo Armínio Fraga. Tô com medo, entendeu? Você autorizou isso acontecer, senhor Pacheco? Porque o Senado, é igual o Emílio estava falando, o STF é a última instância, concordo, mas o Senado é a casa revisora daquela Suprema Corte. Do momento que o Senado fica inerte pelas capivaras debaixo do braço, porque aí você ousa levantar a sua voz para poder falar qualquer coisa que, assim, deveria ser a sua obrigação como representante do povo e um fiscalizador do exercício dos ministros, aí o cara só balança para você a sua pastinha. E o que você faz? Como você deve, você teme. Rabinho. Então, penso que o foro privilegiado hoje é a amarra dos parlamentares. E se eles querem se livrar dessas amarras para terem, de fato, independência, eles deveriam... A campanha para o fim do foro privilegiado nunca foi tão urgente como agora, para que o legislativo tenha, enfim, a sua independência. Porque senão vai ser sempre o submisso, a casa submissa aos demais poderes, que é o que a gente vê hoje. Mas, ô Bárbara, você acha que isso aí só tem como mudar na próxima eleição, que tem 2 senadores, mas aí não fica sempre o Brasil o país do futuro? Exato. Na próxima eleição a gente escolhe quem não tem a ficha suja, aí escolhe, aí os caras lá chegam lá, não, mas veja bem, aí não, na próxima, não fica sempre o país do futuro nisso? É um saco, né, Alba? Isso é terrível esse discurso, mas eu imagino que não. Eu acho que o que a gente precisa é de que os presidentes das casas deixem de ser meninos e sejam homens.
porque as pautas já estão lá. É uma questão de serem colocadas para votação, sem a interferência dos demais poderes, porque o Legislativo é uma casa independente, ou deveria ser. E aí a gente vai se repetir, eu vou me repetir aqui, em dizer que sofrem ameaças, sofrem coações, a gente sabe que acontece. É óbvio que eu não estou afirmando nada aqui, eu não sou louca de afirmar alguma coisa como essa numa democracia pujante como a nossa, mas a gente sabe que acontece. Então, quem tem que romper as amarras são eles, porque os instrumentos eles já têm. Eu falo novamente, a questão do foro privilegiado, que antes a gente colocava como uma queda de mamata para uma grande parte do funcionalismo que nem deveria ter, hoje virou algema para parlamentar. Então, nós temos que conversar com os nossos representantes para mostrar para eles que tem uma saída para acabar com a chantagem. É assim que eu vejo e essa é apenas minha opinião. Exatamente. Sim. Porque o nosso sistema é... a gente vai lá e fala, quem manda é o povo, certo? Bruto. Não, o povo não manda nada. Não. Teoricamente. No papel seria. Como é que chama a democracia do Barba? Relativa. Na democracia relativa nossa, é o seguinte. A gente vota pro executivo e pro legislativo. Um faz a lei e o outro toma conta do negócio, correto? E tem o judiciário, são os 3 poderes. Que a gente não coloca lá. A gente não coloca, quem coloca é o executivo, mas escolhido por nós, povo. Na rebarba. Povo. Na rebarba. Nós, como um todo, como povo, escolhemos os 2 mais importantes. O que acontece? Deu uma mudada no negócio que a gente não consegue entender. Né? A gente não consegue entender. Então a gente fica fazendo perguntas em cima de perguntas, em cima de perguntas, e com umas teorias que às vezes são absurdas ou não, parece conspiração, não, mas porque a gente não sabe, não é muito claro, não está muito claro o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, a mesma coisa está acontecendo agora em Israel. Israel está com o mesmo problema, essa democracia nossa que até então era o povo que mandava. Então a gente não sabe direito, a gente está numa... Sim, mas quem manda é o judiciário. Mas a decisão judicial tem que ser cumprida. Não importa. E ela não vai ter Chegou o carimbo aqui, chegou o carimbo do juiz, você fala, opa, beleza, vou cumprir. E acabou. Mas a gente sabe por quê. Ô, Bárbara, a gente sabe por quê. Senão vira tá deixando aberto. A gente sabe por que tá acontecendo isso. Porque o Senado, ele tá com o rabo preso. Muitos senadores estão com medo de abrirem a pasta e a capivara aparecer. Porque tá meio uma anarquia. Mas, Emílio, é interessante você ter comentado a questão de Israel, que tá acontecendo a mesma coisa. Israel tá fazendo a reforma do judiciário, né? E como que a mídia internacional está relatando isso? Como um ataque à democracia. Aqui nós temos o avanço do judiciário e como a mídia repercute. É para preservar a democracia. A gente dá o nome que a gente quiser para se intuir a algo bom ou algo ruim. A gente estava comentando isso com um amigo meu ontem. Você pega uma coisa ruim e dá um nome bom. Por exemplo, pacote da democracia do Dino. É uma coisa ruim, mas você chama de pacote da democracia? É ótimo. Poxa, é uma coisa maravilhosa. Eles trabalham com a linguagem e não é de hoje. E essa questão de trabalhar a linguagem engana a gente até na hora do debate público. Que quem é que vai se colocar contra o pacote pacote pela democracia? Sim. Lá em Israel, o presidente lá está sendo atacado. Por quê? Porque ele quer abalar a democracia. Não é porque ele quer restaurar a democracia, não, ele está atacando a democracia. Então nós temos que ser contra o presidente de Israel. Já aqui no Brasil, o judiciário está avançando porque está preservando a democracia. Então temos que ser a favor. Tudo é a forma que você coloca, tudo é a forma como a mídia trabalha a cabeça das pessoas para o recebimento da informação, e a gente tem dificuldade de reagir a isso porque nós ainda não temos a mesma, não é igual às armas, fugiu a palavra aqui, mas então a gente não está no mesmo nível, então a gente acaba sempre apanhando e ficando reféns até de uma forma de linguagem. Então, mas Israel, o Netanyahu vai ter mais poder, o presidente vai ter mais poder do que o judiciário. E lá também não tem o Senado, lá é diferente, lá acho que é só Câmara, é só deputado. É diferente. É diferente o sistema, mas é aquilo lá, que nem aqui também mudou. O ideal é a gente ter os 3 poderes. E cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado, cada um fazendo a sua. Mas também assim, você vê o Trump lá. Vão prender o Trump. O Trump, 300, ele sobe na pesquisa
Você viu ontem lá? Sim, ontem lá sim, já apareceu sim. mais 4 capivaras Pode lá. ficar 300 anos preso. Já, então. Mas aí o que acontece? O cara não quer que o Trump seja presidente dos Estados Unidos. Aí o sistema tenta trabalhar. Eu também não gosto muito desse Trump. Mas aí também, é uma outra coisa esquisita. O que eu nunca entendi... Mas eu acho que o povo deve votar como escolheu o Tiririca. Mas tudo bem, como Emílio. escolheu o... Mas será que algum dia... O povo só foi cruel com o professor Vila. Mas pode ser uma utopia. Escolheu o professor Vila, escolheram o Tiririca ao invés do nosso querido professor Vila. Mas é uma utopia. Um absurdo. Mas é utopia a gente tentar votar no judiciário, porque quem coloca lá é o presidente, correto? Sim. Então a gente não consegue... Você fala que é meio uma rebarba. Mas você vota no presidente. Você vota no presidente, mas você não necessariamente concorda que o presidente vai colocar, né? Mas você tem uma culpa. Você tem uma... Então, mas você não tem que concordar ou discordar. Não é concordar, é ter uma democracia em relação a esse tipo de poder. Senador você não coloca? Presidente você não coloca? Democracia o governo tem oposição. Certo. Correto? Correto. Quem está tomando porrada agora é quem é da oposição e tem voz pública. Certo. Por exemplo, todas as pessoas, a nossa querida Bárbara, ela está com a tobinha na mão. Opa. Você está medindo para todas as pessoas que estão nessa, elas estão medindo palavras. Sim. Que pode chegar nela. O povão não está preocupado com isso. A turma da esquerda, o cara lá, o humorista lá que botou lá o velho lá. Vamos vender. Mata o velho, não sei o quê. Não tem problema nenhum. Porque eu também não sei. Eu não sei. Não pergunte para mim. Os pesos e as medidas são Não pergunte para mim porque eu também não sei. Eu acho um absurdo, do mesmo jeito que eu acho um absurdo, sei lá... sei o que eu vou falar pra você. O que fizeram? Você acha absurdo. O que fizeram lá com o Bolsonaro, que chutava as cabeças dele. Cabeça de bola. Acho um absurdo o cara fazer um negócio desse. Mas também não sou eu que vou julgar. Quem tem que julgar são os outros. Pois então, Emílio, tem uma questão importante aí na questão de julgar ou não julgar, porque o STF, ele diz que ele precisa analisar isso porque o Congresso não quer analisar. E vem aí mais uma prova de fogo, porque a Rosa Weber, que se aposenta agora, acho que é em outubro, ela já avisou que antes dela sair, parece que em agosto, ela também vai estar pautando a questão do aborto. Por quê? Porque o Congresso não faz, então deixa que a gente resolve. Não é assim que funciona, porque o jurista Ives Gandra, uma vez eu estive conversando com ele, e ele falou para mim, num documentário que eu não pude soltar, por quê? Porque quem tem medo. Não posso soltar porque, obviamente, estarei desagradando os donos do poder do Brasil, mas eu tenho fé em que um dia essa situação vai acabar, e a minha obra artística, que é um pouco diferente de bater em alguém com um bastão na cabeça, não seja perseguida politicamente. Mas, enfim, o doutor Ives Gandra me disse o seguinte, quando o Congresso não legisla sobre um assunto que é de repercussão nacional, ele já está legislando. Ele está dizendo o seguinte, não é momento de pautar isso. Nós não podemos falar sobre isso, o que é uma atribuição do próprio Congresso. Se o Congresso, que tem a legalidade para conversar sobre o assunto, decidiu que não é o momento, talvez porque eles saibam que a pressão popular contra vai ser muito grande, porque o Brasil em si é contra o aborto, é uma maioria que é contra. Então não vamos mexer nisso porque vai ser o quê? Desgaste. Então chega o STF querendo liquidar uma fatura que não lhe pertence. Então o que nós esperamos? Esperamos que Rodrigo Pacheco seja menino grande, que Arthur Lira pare de pensar em ministérios e pense em suas atribuições constitucionais. E aqui eu estou falando do mínimo. Então, mas você acha que a Suprema Corte quer isso? Eu acho que os caras não querem isso. O que o cara tem de processo lá? O que a nossa Suprema Corte tem dessas coisas de aborto? Isso não era nem para chegar no Congresso. Os caras trabalham pra caramba lá. Se você pegar a Suprema Corte americana, de qualquer lugar do mundo e a nossa, qualquer coisa chega lá e os caras têm que julgar, bicho. Os caras trabalham pra caramba. Por isso tem que pagar bem o nosso querido... A Suprema Corte, os ministros. Não, mas porque essa coisa cai na mão lá, você fala, vou ter que resolver isso aqui que os caras não estão resolvendo. Mas será que eles não querem também? Fácil. Claro que não, pô. Privilegiado. Diminui bastante o trabalho aí, viu? Então, mas vamos deixar a nossa Suprema Corte respirar. Mas depende do Congresso, dos bunda mole. Exato. Tem essa. Chega. Se você chegar para qualquer um cara que sentar aqui nessa mesinha, sentar na cadeira e falar qualquer um desses assuntos, ele vai dar uma puta enrolada. Nossa. Deputado, senador. Exatamente. Dá uma sabonetada. Uma puta sabonetada e vai sair para ganhar o voto lá. E acabou. Já sabe. A gente já sabe como é. Parlamentar, desculpinha. É lógico.
Você sabe disso, ô Bárbara. Você precisa ser candidata. Você não foi candidata. Sim, foi pedido. Você votou no Pacheco pra tirar a Dilma. Fez campanha. Mundo me perdoe por veja, isso, melhor a Dilma ter ido. E veja como a vida nos reserva essas surpresas. Vocês têm, mas estão falando que eu tô falando muito. Não, tá bom. Hoje você tá bom, hein? Tá bom, tá afiado. Tá afiado. Eu com a camisa. tô? Faz tempo. Hoje você tá cagota. Dá tempo de comentar coisas triviais aqui? Eu não sei se vocês viram. Passou a Lei Maria do Rosário? Já passou na Câmara? Vocês viram isso? Não tô sabendo. Pode mandar. Então deixa eu contar para vocês, porque eu achei muito interessante. A Lei Maria Rosário estipula o protocolo não é não dentro de estabelecimentos que vendam bebidas alcoólicas. Então, assim, não é não. O que a lei diz? A pessoa cadê? Eu anotei. Institui. Perdão. Agora achei a lei. Insistência física ou verbal sofrida pela mulher depois de manifestar a sua discordância com a interação. Ou seja, você tá na balada. Aí o cara viu lá a menina, gostou da menina, chega lá na menina. Aí a menina fala, não, sai fora. Meu amigo, sua chance acabou. Porque na segunda tentativa, com essa lei de protocolo não é não, se você insistir na menina e a menina se sentir incomodada, tipo, pô, cara chato, ela pode acionar uma pessoa que deverá estar no local. Essa pessoa vai retirar esse homem do local e acompanhar a mulher até o seu meio de transporte para poder ir embora. Então, assim, é a lei única chance para rapazes. Então, trabalhem bem a cantada. Eu sei que visa proteger a mulher. Só. Mas nesse aspecto eu liberaria armas para as mulheres. Porque é o seguinte, você dá para a menina, ela tá com 22, cabe na bolsinha, é uma coisinha assim bonitinha. Só mostra a pistola. O cara fala uma vez, ele fala uma vez. E aí, gostosa, não quer falar, por favor, para. Quando ele for na segunda, você dá um tiro no pé. Porque no pé não mata. Avisa. Na minha época era assim, as meninas andavam com 22 na bolsinha, se o cara fosse engraçadinho, ela dava um tiro no pé, acaba a conversa ali, entendeu? Aí eu sou favorável a porque a única coisa que equaliza mulher e homem, essas forças, porque se ela for pedir para um policial, porque falou não na balada, isso nunca vai funcionar, porque o cara tem muito mais, tem que guarujar para resolver. Imagina o cara que tem um guarujá, o cara que chega lá, tem um morro do Guarujá, que tem que subir no morro, ele vai na balada. Isso aí só funciona lá em Estocolmo. Essa lei, ela foi implementada para ambientes que vendem bebida alcoólica, mas ela tá bem específica que ela não vale para dentro da igreja. Então a gente vai voltar a paquerar na igreja em segurança, graças à Lei Maria do Rosário. Então, assim, achei interessante avisar para os meninos, porque eu sei, na minha época, meu marido veio, não, aí veio de novo, não, na terceira vez fala, meu filho. Então, assim, acabou em casamento. Espero que essas histórias não sejam prejudicadas por pessoas idiotas, que é claro que existem, pela proteção da mulher que deve ser feita perante a esses idiotas, mas achei interessante comentar com vocês, porque hoje em dia tudo tá muito perigoso, né? Inclusive agora uma cantada. E você está muito bonita, segundo a nossa audiência aqui. Muito Só que a gente não pode ficar muito empolgado. Muito empolgado. Macho tóxico. Já chamam a gente de macho tóxico. Melhor ver a Barbie. Eu não vou acionar o protocolo Maria do Rosário, não. Podem ficar tranquilos aqui. Pode elogiar que a gente gosta. E a Barbie, hein? E a Barbie? Barbie do Te Atualizei. Barbie ensinou que meninas de fato usam rosa. Quem diria, a gente ficou brigando um tempão sobre esse assunto e veio Barbie para dizer, meninas usam rosa. Então, assim, para mim, a polêmica está encerrada graças a Barbie. É isso aí. Ô, Bárbara, parece que ela quer mostrar a ciclovia, é isso? Que mostrar o quê? Pois é, gente. Eu quero falar de desvio de dinheiro. Desvio não, de bom aproveitamento de dinheiro público, porque eu achei isso tão ridículo. Eu achei tão ridículo. Eu falei assim, não, vamos mostrar isso em público e, se possível, a gente dá uma zoada em cima. Claro. Estamos falando de Piauí. Piauí. Olha a ciclovia. Não. 6 milhões de reais. 100 milhões? 6 milhões. 6 milhões. Piauí. Essa obra de arte aí é no Piauí, do governador Rafael Fonteles, do PT. Maravilhoso, então a gente não pode reclamar.
E assim, o cara tá lá na ciclovia. Eu acho que ele tá pior do que o cara da balada, né? O cara da balada tem uma chance. O cara da ciclovia pode ser que nem tenha essa chance. De quem foi a ideia genial de colocar essa ciclovia de 6 milhões de reais no meio da rodovia? Foi de novo, eu vou dar ideia. Podemos dar essa ideia pro Jaiminho. Jaiminho pode de pintar. O Jaiminho prometeu fazer uma ciclofaixa que vai sair daqui, ó. Até o Rio de Janeiro. Não, vai até Caracas, na Venezuela. Sim. Talvez, Jaiminho, ó. Atenção, Jaiminho, você que gosta. Pode ser essa aí, ó. Ela pode ir, né? Ou pro Guarujá. Vai sair de São Paulo, já cai no Guarujá. Que coisa louca, né? Quem vai pedalar aí com um caminhão? Tá louco. É na estrada. É, no meio da rodovia, tá louco. Imagina o Morgadão na barra. Não cabe minha bunda ali nessa... Qual é o engenheiro? Qual é o engenheiro que teve... Gostaria, chama um engenheiro para entrevistar ele e falar, o que passou na sua cabeça? Né? A gente quer saber o que você estava imaginando na hora. Acho importante perguntar. É que liberaram a maconha, né? Porque, a princípio... A gente não sabe nunca se é burrice ou má fé. Burrice é uma Normalmente é burrice. Normalmente é burrice. Geralmente. Pode ser os dois. Ou então o cara não tinha onde enfiar o dinheiro que ele recebe. Falou, vou fazer uma coisa genial. Vou fazer um negócio diferente aqui, ó. Mas muito boa pauta. Mesmo, viu? Não, gastou 6 milhões e ainda vão deslocar ela pra lateral agora. Ou seja, mais 6 milhões. Então, uma ciclofaixa. A lógica seria ser na lateral, não é isso? Então, pois é. A lógica seria o DR informou que a rodovia está em obras. Morgado, tá chovendo dinheiro. Imagina se para você ultrapassar. Se você tá com o carro, você tenta ultrapassar. Se tivesse a bicicleta. E o bom que olha o tanto de bicicleta de ciclista que tá na rodovia andando. Por isso precisa. Não, o problema não é. Olha o tanto de ciclista que tá lá. Não, mas eu sou favor. Não tem nem carro, velho. Não, mas eu sou favor. Emílio, pelo amor de Deus, 400 quilômetros, não tem nem carro na estrada. Não, ciclofaixa é bom. Mas onde põe no canto. Tem que fazer direito. Mas onde anda ciclista? Não, onde não tem ninguém, não tem nem carro. Ajuda aí nas mudanças climáticas. Vamos todo mundo andar de bicicleta de um estado a outro. Para ajudar nas mudanças climáticas. Agora as mudanças climáticas que o bicho tá pegando também, que os caras estão falando. Tá fervendo a salsicha. Mas isso é que eu não entendo. O cara, ele falou, a gente tá ouvindo falar, tá tendo o quê? Laninha, El Niño. Sempre tem Laninha. Fenômenos climáticos. Nunca tem El Niño. Sempre tá lá. Laninha, cada ano é uma coisa. Esse ano, já estão falando o tempo inteiro que vai ser mais quente. Por que vai ser mais quente? Porque tem o El Niño, que influencia o Pacífico. Zoou tudo. O Pacífico. Tá fervendo a água. É imenso o Pacífico. Certo? Então o que acontece? O Pacífico sendo imenso e aumentando a temperatura do Pacífico, o mundo inteiro vai ficar mais quente. Por quê? Porque você vai calcular também aquela mudança climática. A Europa sempre foi quente desse jeito. Principalmente agora. Sempre foi quente. Eu lembro, a Espanha, a Grécia. Eu morei na Espanha fazia 50 graus. No Só que agora, como a gente tá nessa conversação, os caras tão louco com essa mudança climática. Mas eu acho bom a população ficar aterrorizada, que dá mais audiência sempre. Vocês viram nos Estados Unidos a audiência que teve sobre os OVNIs? E aí o cara falou que recebeu a mensagem. Gente, isso foi lido lá no Congresso nos Estados Unidos, nessa audiência sobre OVNIs. O cara leu a manifestação do OVNI, né, do ET lá, e ele falou assim que eles estão aqui porque eles estão muito preocupados com as mudanças climáticas. Eu não tô brincando, eu juro pra vocês. Eu falei, não, com certeza, então é isso, né? O ET tá com calor. Os OVNIs vão interferir por quê? Mudanças climáticas. Temos que ficar de olho. Ontem eu estava vendo também o negócio dos Yanomamis lá, diz que também continua a mesma coisa dos Yanomamis. Agora tá tudo gordo. Tem muita coisa pra gente conversar. Ô, Bárbara, obrigado. Ó, já vou passar lá, você colocou onde você tá, bonita, hein? Colocou uma luz. É a câmera. Daqui a pouco você vai ter um... Até olhei assim, isso aqui é fake news, tá? Não é desse jeito. Não, mas tá bonito. Ó, tem o Te Atualizei, que é o aplicativo dela. Tem também o site oficial, que ela voltou. Você não foi... O Monark bailou, né? Monark, sim. Liberdade, pô. Nossa senhora... Tiraram o Monark do meteram uma multa de 300 pau. Tem que pagar, pô. É decisão judicial. Agora paga. Justiça, pô, Samidana.
Eu sei, mas ele tem que ter direito à defesa, pelo menos. Tem direito à defesa. Eu acho que a gente deveria parar de conversar sobre liberdade de expressão que virou relativa no mundo todo. Sim. E começar a falar sobre direito de defesa, que isso não é relativo em democracias. Vamos ver se a gente amadurece isso aí. Mas obrigada, gente. Obrigada pelo papo. É sempre muito bom estar aqui com vocês e até a próxima. Ó, até ela já deu um... Já tem compromisso, né, Bárbara? Boa. Beijinho pro papai, pra mamãe e pra você. Tem que levar os filhos na escola. Beijinho pra Xuxa. Beijinho pra Xuxa. Quem é o Thomas Jefferson? Aquele Thomas Jefferson. Então, vão ficando. É o Thomas Jefferson, Sim. Eterna vigilância. O preço da liberdade é eterna vigilância. Isso aí a gente tá com medo de vigiar ela. Por quê? Porque pode estar ruim. É isso aí. Então, o que faz? Obrigado. A gente tá com medo. Barbarella, muito obrigado. Eu quero que você seja candidata. Seja candidata pra gente poder cobrar de você aí. Sim. Senadora. Muito mamão com açúcar. E Minas Gerais sempre nos deu bons candidatos. Bons políticos, os mineiros. Exato. Não é isso? Temos o Pacheco. É verdade. Você que escolheu o Pacheco. Você colocou ele lá. Tinha a Dilma Rousseff. Perdão. Era melhor a Dilma. Você tinha a Dilma. É uma coisa muito boa, viu? Obrigado, Dilma. Obrigado, viu, Bárbara? Um beijão. Obrigada, gente. Até a próxima. É. Beijo Muito pra bem. você.